nessa sexta-feira aqui, ainda muito calor, carnaval chegando. Poxa, hoje eu tô aqui para conversarmos sobre esse sexto episódio de Ruptura ou Severance, que foi absolutamente maravilhoso, né? Já entregando aqui a minha percepção, né? O episódio se chama Átila. A direção é da Uta Briesewicz, roteiro de Erin Wagoner e do Dan Henriksen, né? Olha, esse episódio aqui é muito emocionante a maneira como ele começa, né? E traz pra gente essa percepção dos acontecimentos diretos, né? Do episódio anterior, né? Vamos recordar que o Mark, ele começou a ter visões, né? De estar vendo a Gemma, escutando a voz dela, etc, né? E outras coisitas mais que o episódio traz que, sinceramente, me deixaram muito, muito, muito feliz, assim. Foi um lindíssimo episódio. Tô aqui passando aqui, para quem tá assistindo em vídeo, tá acompanhando os slides. Se você tá vendo vendo não, né? Se você tá escutando só em áudio, dá um pulinho lá no nosso canal, tá? Procura Masmorra Cine no YouTube, porque é mais legal. Eu gosto muito de podcast, versão só em áudio, mas aqui, como tem os slides, é legal ir parando, conversando. Dá pra gente tirar aqui, né? Algumas conclusões assistindo aqui. Fora porque os banners que eu tô fazendo estão tão bonitinhos, né? Aproveite e apareça aqui então no nosso canal no YouTube, tá bom? Vamos lá, o episódio vai começar com as conversas que o Mark tá tendo com a doutora, né? Porque, afinal de contas, ele fala sobre sentimento de perda, sentimento de luto, né? Então ele com a doutora Regabi falam sobre essa coisa de quase uma confissão, né? Uma confissão parcial. Ele fala sobre a dor da perda, ele fala sobre os estágios do luto, sobre negociação, né? Quando a gente começa a ficar aqui imaginando o que a gente poderia ter feito de melhor, né? O que a gente poderia ter falado, né? A gente perde as pessoas que a gente ama tão bruscamente, né? Então é um momento muito triste, né? Que ele tá tendo ali de tentar entender o que tá acontecendo com ele mesmo, né? E foi muito, muito significativo, né? Aqui, como vocês estão vendo, vai pra dentro da Lumon e os três, o Mark, a Hayley e o Dylan, estão conversando sobre aquele desenho, né? Com aquelas indicações que o Dylan encontrou naquela sala onde houve o funeral do Irving, né? E aí a Hayley fala: nossa, mas cadê? Você trouxe? Não? Aí ele pergunta assim: eu achei melhor não quero me complicar, né? E aí ele até dá uma disfarçada, resolve sair andando, né? Com o Mark e a Hayley sozinhos. Você vê que o Dylan, ele tá preocupado de perder essas benesses, como ele tá tendo de poder ver a esposa, etc, conversar com outra pessoa, né? E o Mark, ele tem visões, como você tá vendo aqui, na hora que ele abre a geladeira da casa dele, na sala da casa dele. Então tudo tá começando a se confundir, né? Os flashes, né? Interessante, mais pra frente vai ter até uma cena que eu acho que ele vai encarar, né, Helena, demoradamente, devido a esses flashes que ele tem, né? De ver a Hayley, né? Aqui, ele vê a sala da casa dele, a Hayley está lá. Aliás, a montagem toda do episódio é muito bem feita, né? A gente tem que comentar sobre isso, que a montagem é bem feita. A série é muito cuidadosa, assim como ela vai fazer com que o espectador sinta, sabe? Essa confluência de cenas, sabe? Inclusive nas cenas, assim, de sexo que esse episódio tem, muito delicadas, né? Então aqui a Hayley tá conversando com ele e ele tá visivelmente frustrado, porque eles estão nesse impasse ainda, como ele estava no episódio anterior, né? De segredos, de palavras que não foram faladas. Então aqui realmente é um momento importante nesse episódio que acontece. Aqui você vê o Miltic falando com a senhorita Wang, e ela vai sentar ali e se ele tomou um feedback do caramba, ela também vai tomar um feedback, né? E aí ela fica ali, ele tem uma conversa breve com ela e fala pra ela que é necessário que ela contenha seus estímulos pueris, né? O que, na verdade, mais pra frente, até trocando palavras, ele vai falar seja menos infantil, né? O que é muito estranho, né? Pra uma pessoa jovem, a pessoa ser menos infantil, né? Mas ele vê ela visivelmente como uma pessoa que está ali pra prejudicá-lo.
ele sabe que algumas coisas foi ela mesma que levou, né, pro pessoal, e ele tomou essa bronca meio ridícula dos clipes, que vai ser muito estranho algumas cenas relacionadas a isso, aos clipes, né. E ela recebe ali com sorrisos e tal, ele fala se ela cuidaria ali do andar da ruptura enquanto ele estaria fora, e ela faz, movimento de se sentar à mesa dele, né, ele fala pra ela: "Ó, pode voltar à sua mesa, faz favor, tá?" E ela fica meio decepcionada, mas sai, né. Aqui, nessas cenas que estão aparecendo aqui, os slides estão passando tão rapidinhos dessa vez, né, mas vamos junto. O Mark tá conversando com a Hailey, né, no banheiro, parece que é aparentemente um local onde dá pra conversar. E ele vai falar pra ela a verdade, gente, vai falar que ele transou com a Helena, né. E ela primeiro, ela não vai nem entender, né, ela acha: "Nós transamos", ela fala: "Ah, sim", mas ela demora a entender que ele transou com a Helena, né. Ele fala assim pra ela: "Poxa, eu não sabia, eu pensei que era você, né", e tal. E ela vai caindo em si, né, e você vê que o sorriso vai se apagando do rosto dela. É uma cena muito bonita. Ele vai se apagando do rosto dela e ele abaixa a cabeça e tenta explicar pra ela que ele foi enganado. Então, aquilo tudo cai como uma ducha de água fria, né, porque, ela se sente incomodada, absolutamente. Você não se sentiria, né, se alguém usou o seu corpo para satisfazer o prazer e você não tem nem recordação disso. Então esse momento é muito triste, é um momento constrangedor, mas é um momento muito verdadeiro. Eu acho importante, né, o que acontece dele chegar e falar pra ela, falar: "Olha, eu transei com ela, fui enganado também", né. Então a Hailey, né, que ela está ali escutando isso e depois ele até tenta tocá-la, né, tenta pegar na mão dela e ela se desvencilha e sai daquele box que ela tá com ele. E você vê que, cara, ela tá magoada, né, ela tá se sentindo magoada, ela nutre sentimentos por ele. E ele vai falar pra ela: é verdade, eu não sabia mesmo que não era você", né. Então ela fala: "Ok, tudo bem", mas sai. E, poxa, né, são cenas tristes, né, porque a gente sabe que a Hailey, né, a Hailey que tá ali é uma outra pessoa, né, muito diferente da Helena, né, uma pessoa muito mais verdadeira. Então essas cenas aqui, que vai ter um mix de cenas muito bonitos, essa cena é fantástica. Olha só essa cena, gente, que é ela vindo pelo corredor. Eu fiz uma leitura, sabe, dessa cena, que ela vem andando de cabeça baixa, aí ela vai, tira os sapatos, bota os pés no chão, né, mesmo com as meias calça, e ela tá querendo sentir, né. É algo como sentir aquele o tátil, né, de você sentir o chão e você tirar um pouco daquela armadura que é aquela roupa toda, né, aquela roupa sóbria de escritório. E o Mark tá ali também. Pela primeira vez a gente vai ver o Mark nessas cenas aqui que vão aparecer, cenas do Dylan com a esposa e do Mark e da Hailey. Deixa eu parar só um pouquinho aqui. Primeira vez que vai aparecer que basicamente ele vai estar com a mão na cabeça, vai estar meio desesperado. E, poxa, a gente nunca viu o Mark assim, né? Então tá sendo muito interessante a evolução desses personagens que a gente tá acompanhando, né? E aqui vai ter, ó, essa cena. Olha, esse ator é maravilhoso, já falei dele, o Trevor Timan, né? Ele vai pra uma sala, é uma sala que tem ali os suprimentos, né? Clipes, etc, né? E, cara, isso é muito estranho, porque isso é uma coisa muito de doutrinação, né? Ele vai pra essa sala e vai lá, pega um vidro cheio de clipes, né? Deixa eu colocar aqui na cena. Um vidro cheio de clipes. E aí ele começa a pegar vários papéis, né, e tal, como se fossem coisas que ele vai utilizar mais pra frente, e vai colocar os clipes da maneira correta, né? Que foi, já que ele recebeu bronca referente a isso, né? Então vai ter uma longa sequência aqui, né, entrecortada com outras cenas dele pegando uma pilha de papéis, colocando os clipes e tal. É um personagem, como o pessoal falou aqui, né, que ele só estão simpatizando bastante com o Miltic, né? Eu também. Mas é bom a gente sempre lembrar, né, que ele é o cara que era capaz de, naquele setor de break room, né, torturar as pessoas até as pessoas falarem exatamente o que a empresa quer, né? Então
Acho interessante colocar também nessa, né, sabe, esse paralelo aqui, né? Aqui vem cenas muito legais, que são cenas do Dylan com a Gretchen, né? Com a esposa. E, cara, que legal, né? Esse episódio também é sobre isso, né? Sobre relacionamentos, o que pode ser traição ou não, o que é você dar o seu aval para uma relação, né? Então aqui ele vai conversando com ela e feliz, né? Fala que quer saber tudo sobre os filhos. Aquele momento você vê que para ele é muito precioso, né? Ela ri e tal, e ele fala que gostaria de estar mais com ela, estar todo o tempo com ela. E ela fala assim, mas você está, né? Então, eles vão conversando. Aliás, essa atriz é fantástica, né, gente? Vamos combinar aqui que a Merit Weaver, né? Ela é maravilhosa e é impressionante quanto que ela entrega de atuação. Ela tem um olhar, gente. Que olhar que essa atriz tem, né? E o próprio ator que faz o Dylan também, ele é fantástico, né? O Zach Cherry, né? Então, aqui são trocas, assim, de atuação muito boas, né? Esses sorrisos, esse olhar doce que ele dá pra ela, que é um olhar que ele só tem pra ela naquele momento, né? E ele vai falar pra ela, né? Ele fala assim que vão conversando e fala que gosta muito de abraços, né? E aí que vão ter as cenas muito bonitas, porque ela vai conversando com ele, ela autoriza, né, esse abraço. E depois desse abraço a gente sabe que vai gerar um beijo, né? E aí é traição? O que você acha? Ela traiu? Então aqui você vai ter aqui essas cenas que elas vão depois juntar com outras cenas também do Mark e a Hayley, que eu fiquei aqui feito uma mocinha aqui toda, falei, ai meu Deus, sabe, assim, né, porque a gente fica muito contente, né, de ver, né, pra mim é uma coisa esperada, assim, mais esperada do que aquela cena entre a Helena, a gente sabendo que é a Helena e o Mark naquela barraca, né. Então, olha aqui a Hayley tomando uma decisão muito importante, né, ela tá ali sentada, enquanto você, as cenas que eu falei aqui, ó, do Mark também tá sozinho no macrodados, refinamento de macrodados, com a mão na cabeça. E sabe, um momento de muita tristeza, né? Enquanto isso, Dylan abraça a esposa, olha lá, abraça. O abraço vai se tornar um beijo. Então, é tão bonito. Eu gostei muito que ele deu um beijo nela, sabe? Né? Então, essa mistura de cenas da Hayley sentada ali, tomando essa decisão que ela vai tomar, com o Mark ali entristecido, agoniado, com o Dylan feliz por aquele momento de carinho, né, que ele teve, vai ser uma coisa fantástica. Ela lembra, olha aqui, da cena da temporada passada, que ela abre o elevador rapidinho antes de descer, né, e dá um beijo na boca dele, né, então você vê, ela recorda, são as recordações dela. Então ela já tinha uma certa atração pelo Mark, né. E aqui é interessante, eu queria até fazer uma pequena leitura aqui dessa cena aqui do Dylan com a esposa, porque ele e a Gretchen, né, é a coisa do casamento, né, você tem a pessoa que é uma pessoa que você conhece, namora e tal, e o casamento, não é que, nossa, o casamento destrua, né, as relações, não, mas sim a vida, né, a vida, sofrimento, preocupações. Então ali ela tem uma versão do marido dela, talvez, que ela recorde dele de maneira, né, longínqua, né, a pessoa inocente, feliz por estar ali, né, não dividindo preocupações. Então isso também traz esse beijo carinhoso, né. Eu não vejo isso com maldade, apesar que a própria personagem ela vai se sentir, né, um tanto quanto né, culpada por isso, né. Então olha, são cenas incríveis. Olha que a cena que eles colocam também do acampamento e o beijo dela com ele, que a Helena ficou doida, né, quando viu isso, né. Foi aí que ela resolveu fazer o que fez, né. Então aqui quando a Hayley ela levanta e ela vai tomar a decisão de conversar com o Mark, e os dois vão acabar até se trombando, né, no corredor, porque ele também tá indo procurar ela, né. Então difícil, né, esse momento, ele não quer que fique essa lacuna, né, entre eles, essa tristeza, né, essa mágoa. Então quando eles se encontram, eles acabam tendo diálogo novamente. Ele fala, olha, eu quero que você, não quero que você fique com raiva de mim, por
por favor, eu não sabia que era você e tal. E ela fala que ok, não, tudo bem, né? Ele fala, você quer que eu conte como é que foi com ela? Pra que você saiba. E aí ela vai conversar com ele. A cena toda é muito bem feita, o diálogo é muito bem escrito, né? E ela vai falar que ela quer ter as próprias recordações. Ela quer ter a experiência sexual com ele, né? Eu achei isso maravilhoso, né? As pessoas estão conversando assim sobre se ela teria o direito de fazer isso. Eu penso que sim, se ela é uma pessoa distinta, né? Ali existe sim ela tomando a decisão, ela permitindo, né? Não é diferente de Helena, que a Helena enganou, né? Helena fingiu ser outra pessoa para poder ficar com o Mark. No caso da Helena, sim, é uma maneira de você abusar, né, da pessoa psicologicamente, sexualmente, etc. Aqui não, ela fala, não, você quer? Eu quero. Você gostaria? Eu adoro essa cena, eu fiquei revendo essa cena, gente, porque eu adoro tudo que envolve essa cena, os olhares, o momento que ela olha pra baixo e que ela olha pro rosto dele e fala assim: você quer fazer comigo? Você gostaria de fazer comigo? E aí ele faz que sim, né? Faz que sim, porque, claro, né? Por que ele não faria, né? Então, basicamente naquele momento ali, eles vão sair dali. Aí vocês vão ver. É tudo. Isso é tão. Pra gente que é mais velho, né? Dá quase uma saudade da juventude, né? Porque é pra gente poder arrumar um lugar pra dar uns catos, é bem difícil, né? Às vezes tem que arrumar agora hoje em dia é muito mais fácil, mas pelo menos na minha época aí tinha que ir pra casa de alguém. Eu tinha que. Nunca precisei fazer escondidinho, nada em escritório, né? Mas é uma graça essa cena e tudo que envolve ela, né? Eles andando ali um ao lado do outro. E aí vão parar naqueles escritórios que estão fechados, que as baias estão cobertas de plástico. E aí ele fecha a porta, ela fala assim pra ele, ó, vamos fazer uma cabaninha. Isso é muito fofo, gente. Me lembra o que o próprio Dan Erickson falou, sabe? Deles serem, essa segunda temporada é como se eles fossem adolescentes. É quase que uma fase de adolescência, né? Aquele momento de, pô, vamos ter ali um momento ali de intimidade, mas aonde? Onde? Não podemos ir para outro lugar, só temos esse momento aqui. Então é muito legal, é muito legal, é muito fofo eles cobrindo ali, eles se encontrando ali embaixo dos plásticos. Você vê, né, que eu tava nesse momento aqui, não sei você, quero saber a sua opinião, eu tava aqui, vai lá, vai lá. E é tudo tão fofo, gente, ele sorrindo pra ela sorrindo pra ele, aquele constrangimento, né? Lembrar que essa atuação dos dois é maravilhosa, tanto do Adam Scott quanto da Brit Lauer, que a gente se sente, né, integrado naquela cena de carinho, né, dos dois, né, os toques, aquele momento que ela tira o sapato, que ele tira a gravata, que ela tira a calcinha, né, dá pra ver que ela tá tirando, tipo assim, não mostra-se com muitos detalhes, mas dá pra entender que sim, e eles depois vão se deitar e vão às vias de fato. Então, olha, é uma cena maravilhosa. A gente tava aqui, né? Eu, né? Porque aqui em casa eu vejo sozinho. Mas tá, pô, meu Deus, lindíssima a cena. E a gente pensa, né? Que bom que ela teve esse momento de tesão, de prazer e não teve o que acompanha a primeira vez, que é a dor, né? Pra nós, normalmente nós mulheres. Então, é muito legal, muito legal. E assim, você sabe, né? A gente conhece o nosso próprio corpo. Então eu presumo que quando ela volta ali pro áudio dela, Helena, ela tenha entendido, né? Ela tenha sentido que ela tenha feito, né? Alguma coisa, né? Porque não existe isso de você fez sexo e você não sente, né? Que você fez sexo. Seu corpo reage de certa maneira e tal, e por aí vai, né? Então é uma cena toda muito bonita, muito delicada, né? Os românticos de plantão, como eu, devem ter ficado malucos, né, com isso, porque foi bonito da gente ver, viu? Essas cenas, e elas ali contrapondo, que eu lembro, eu acho que elas ficam fazendo ali um mix com as cenas do com as cenas do Miltic, né? Com os clipes e tal. Então você pensa, nossa, quer dizer que o Dylan tá lá dando um beijo na Gretchen, né? O Dylan D.
o Mark e a Hayley estão ali se catando ali embaixo da mesa. E quem é que tá no Macrodados? Ninguém. Tem até um frame maravilhoso que vai passar mais pra frente agora. Não tem ninguém. Se você estiver vendo agora aqui no InVídeos, eu coloquei um barulhinho de Velho Oeste com um monte de mato rolando. E então, por enquanto é isso que tá acontecendo, né? Esse momento aqui é um momento de prazer, né? Um momento que a internet vibrou, né? Depois eu fui ver como é que foi a recepção das pessoas. As pessoas adoraram, né? Olha lá o Miltic com aquela pilha de documentos, com as mãos tremendo, né? Então aí ele depois vai começar a treinar no espelho, ele vai tirar algumas coisas dali, vai treinar no espelho. Uma das outras críticas que foram feitas a ele, né? Que ele excede em palavras para poder se comunicar. Ele é muito formal, né? Então, isso é uma coisa interessante, né? Desse personagem, né? Olha lá, ele tá lendo ali, ó, Big Words. Ele vai tentar falar a mesma palavra que ele falou pra senhorita Wang. Ele vai tentar falar de uma maneira mais rápida, né? Só que também mais dolorosa, né? As pessoas às vezes usam muitas palavras difíceis para também dar voltas, né? Não serem muito diretas. E aqui ele vai falando, ele fala a primeira vez do jeito que ele falou para ela. Você deve erradicar do seu âmago a insensatez pueril. Olha só aqui, né? Parece um poema, né? Mas aí ele vai passando para falar assim: deixe de ser infantil, né? Não seja infantil, seja mais madura. Então vamos lembrar como é que era a Cobble, né? Dura, inflexível, gritava, né? Do nada tinha uns repentes, né? Muito estranhos, né? Aliás, cadê a Patricia Arquette? Foi esquecida no churrasco? Estamos esperando ela até agora, gente. Então ele vai falando e treinando ali, então você entende que tudo aquilo calou fundo no coração dele, né? Eu quero e torço realmente para que essa fase dele acabe em revolta, né? Aqui tem o retorno dos dois, do Mark e da Hayley, e é uma delícia também, né? Ela corada, olhando para ele, um pouquinho descabelada, ele puxando as calças para cima. Então olha só, né? Que fofo, né? É a primeira vez dele não, né? Ele já teve a primeira vez. Então é uma graça. Depois ela pergunta: e aí, você gostou mais comigo ou com ela? E você veja que ele já aprendeu, né? Não responde, né? Foi lá e deu um beijo nela, assim, um beijão mesmo. E aí que vai ter esse lance do sangramento, né? Que depois vai terminar numa coisa mais preocupante. O Mark, ele tá tendo sangramentos como tinha o Pete, né? Aquele personagem que já se foi, né? Que devido justamente à reversão da ruptura, ele começou a ter hemorragias e acabou numa tragédia, né? Quando a menina Wang lá tá ajudando ele, né, com o sangramento nasal, começa a fazer várias perguntas, né? O que foi, né? Olha pra cara da Hayley e fala: você bateu nele? Aí ela demora um pouco a responder: hoje não. Também é engraçado essa cena, né? E ele olha pra ela e tal, e ela vai tirar a pressão arterial dele. Um equipamento da Lumon, né, gente? Né? A Lumon manda em tudo, né? Tudo que tem na Lumon é feito pela própria Lumon, né? Então, você vê que a Hayley tá ali, né? Tá olhando ali, o Mark tá ali tentando se cuidar. E é uma cena onde ele vai começar a ter novamente aqueles flashes, né? E esses flashes até vão desembocar numa coisa muito curiosa, né? Quando ele começa a olhar pro lado, as luzes começam a piscar. E tem outro momento que ele se vê naquele porão novamente com a doutora. Você vai entender, pelo menos pra mim pareceu assim, que a linha temporal, ela não como é que eu posso dizer, né? Esse evento com a Hayley pode ter acontecido dias anteriores, não necessariamente ser no mesmo dia, entendeu? Então as coisas que ele tá vendo, elas não estão se encaixando dentro da linha temporal que ele tá vivendo como Auri, né? Então ele vai ter esses flashes, e uma hora a menina até pergunta, a senhorita Wang fala: o que é que você falou? Né? E ele vai continuar, né, tendo essa mistura, né? A doutora até fala pra ele assim: é uma coisa normal você lembrar de coisas que aconteceram anteriormente. Aí você fica: what, né? Anteriormente, né? Ela pergunta do corredor, porque ele fala do corredor preto, etc, né? Então
Ele fala que lembra de uma mesa. Ele tem esses flashes de coisas que aconteceram na empresa. Aí você entende que as linhas temporais, elas não estão batendo ali. Tipo assim, não é ele à noite chegou e lembrou dos acontecimentos do dia, né? Ele continua tendo muito mal-estar, né? E a doutora fala que é uma lembrança compartilhada, que isso é uma coisa boa, né? E ela fala que haverão lacunas, etc, né? E ela tá ali com uma ideia para fazer um procedimento nele, que ele tem esse chip na cabeça, né? No cérebro, gente. Veja bem, né? Que coisa tenebrosa. Aí ele tá até falando sobre sangramento. E aí, será que eu vou sangrar até morrer, né? Ele lembra do Pete também, né? O que aconteceu. Aí ela fala que ela tá com a intenção de afogar o chip. Afogar o chip, né? Aí vem cenas até que são cenas até que um tanto quanto... Achei até a série um tanto quanto gráfica nesse sentido, né? Dela pegar e falar assim, ó, vou mostrar alguém abrindo a cabeça de outra pessoa. Já fico nervosa aqui. Esses procedimentos cirúrgicos aí já me deixam muito nervosa. Ele fala que tem muita fome, tá com muito medo, tá muito nervoso, briga com ela, com a doutora, e fala que vai sair pra comer, né? Aqui vem uma cena, vão vir cenas muito esperadas, né? Que elas vão se estendendo até o final do episódio. É o Irving vai chegar ali na casa do Burt, não é? Até achei muito bonitinho, porque o Burt vai estar lá dentro, mas ele tá lá fora penteando o bigode. Eu acho isso muito fofo, porque é uma coisa que a gente lembra dele fazendo enquanto Irving, né? Então ele sai, tá com o vinho na mão, recebeu aquele convite para jantar. E aí ele toca a campainha. Aí vai ser recebido ali pelo Burt, que faz uma brincadeira. Fala, pô, quem diabo é você? Aí depois dá risada, né? Porque era só pra sacanear ele. Mas o Irving faz uma cara de porra. Aí quando ele entra, vai puxando conversa, né? E fala se ele tem alguma coisa contra uma espécie de cobertura de cominho, né? Algo do gênero. Eu gosto muito de cominho. Eu sei que ele não é a coisa que as pessoas gostem, assim, mas eu adoro o sabor, acho muito interessante. E aí o marido dele fez um glacê de cominho, né? Aí o até fala assim, o que você tá falando pra ele do cominho? Já tô até colocando. E aí que eu acho legal, porque nesse momento a gente vai ver, pra quem gosta de Senhor dos Anéis, né, gente? O John Noble, né? Que ele faz o Fields, né? O Cecil Fields, que é o marido do Burt. Ai, como a gente gostava de ver as cenas dele como Denethor, né? No Senhor dos Anéis. Acho que nunca mais alguém conseguiu comer um tomate cereja sem ter a impressão de que, ai meu Deus, vai explodir na boca, né? Ele tá bem idoso aqui, o ator, né? O John Noble, né? Ele tá bem velhinho, né? Porque tá todo mundo velhinho, né? Mas ele é muito fofinho e tá ótimo aqui. Todo mundo vibrou bastante quando viu ele interagindo na série, né? Eu acho que isso meio que foi uma surpresa para as pessoas. Pelo menos eu não lembro, né? Do pessoal avisando que ia ter esse personagem, que seria esse o marido, né? Do Burt. E é legal porque esse jantar aqui é um jantar que ele vai trazer muitas discussões, onde as pessoas estão falando sobre quem é exatamente o Burt, né? Mas eu vou deixar um pouquinho mais pra frente. De qualquer maneira, eles têm o Irving tem aquela recepção muito simpática, muito gentil, mas ao mesmo tempo a conversa vai ficando um pouco constrangedora, né? Porque ele pergunta ao Burt, por que você aceitou fazer a ruptura, né? E ele fala que é sobre uma questão de religião, né? Aí o marido dele, fala assim, o Fields, né? Fala assim, uma época nós estávamos na igreja luterana e o padre falava sobre os Inis, que são seres humanos com almas independentes, né? Que não é a mesma alma, né? Aqui leva até um questionamento que eu acho muito interessante, que o pessoal fala que a Lumon também tá infiltrada na igreja, na religião, né? Então, basicamente, tem alguém ali falando assim, olha, pode fazer sua ruptura, que o seu Winnie, ele vai pro céu, porque ele é bonzinho. Então ele fala que ele resolve fazer ruptura, que quando ele era mais jovem ele era terrível, né? E aqui vai vir também a questão do apelido, né? E o nome dado ao episódio, que eu acho interessante conversar, que o nome do episódio é Átila.
Então, ele pergunta por que, né, deste apelido, né, foi dado ao Burt, que eles se chamavam de Honey, né, Honey ou Ron, né, para poder fazer encurtar, né, e esse Ron virou Uno, né, porque vamos lembrar que é Átila o Uno. Interessante se você ver a história do Átila o Uno, que é um cara que matou o próprio irmão, né, violento pra caramba, conhecidíssima a história. Então são paralelos que eu acho que a série vai colocando. A série não coloca nada de maneira aleatória e tem a ver talvez com essas questões que são colocadas aqui, né? Enquanto isso, você tá vendo que a casa do Irving tá sendo invadida por quem? Pelo Drummond, né? Como é que o Drummond sabe que o Irving não tá lá? Não é verdade? Como é que ele sabe, né? Então, ele tá lá, tá entrando, tem a chave da casa. Vamos lembrar que é a casa da empresa, né? O Irving ainda não mudou, né? Então, basicamente, ele tá lá para poder fazer fuçar nas coisas dele, né? Deixa eu só dar uma passadinha aqui rapidinho. Deixa eu ver, que aqui vai ter uma continuação, uma cena legal também, gostei. São cenas aqui do Dylan, né? Do Dylan com a família, que é uma graça, né? Ele é um marido muito dedicado, né? Mas eles estão conversando ali no jantar. E você vê que, mesmo naquele momento ali familiar, gostoso, né? E tal, que a esposa dele, ela tá assim meio calada e meio cabisbaixa, né? E ele pergunta assim: e aí, Gretchen, como é que foi, né? A visita hoje lá na Lumon, né? Aí, gente, ela mente. Ela fala assim: ah, foi cancelada. Aí ele pergunta: ué, por que foi cancelada? Aí ela fala assim: ah, porque aparentemente você estava muito ocupado, né? E tal. E ele tá, inclusive, é interessante que parece que ele faz coisas paralelas também, mesmo trabalhando ali na Lumon, né? Ele tá falando ali sobre um test drive, etc, sobre outras questões, né? Então, ela tá num momento complicado, né? Porque eu, se eu fosse ela, eu falaria, sabe? Eu falaria, porque é melhor do que mentir, né? Numa relação, quando você começa a mentir, você não sabe onde é que vai parar, né? Então é sempre bom a gente falar a verdade. Então eles estão ali naquele momento familiar, onde tem infelizmente, essa mentira, né? Será que a Lumon vai começar a estragar mais esse relacionamento, né? Eu sempre achei muito estranho esse negócio deles permitirem, sabe, que a Gretchen se encontrasse com o Dylan. Isso daí, com toda certeza, tem alguma relação com alguma coisa que eles mesmos querem saber, né? Aqui vão ter cenas que também o pessoal comentou bastante, achei muito legal, que são as cenas do restaurante chinês, né? O Mark saiu pra comer bravo e tá lá comendo desesperadamente. E aí você vê, eu reparei antes dela chegar, né? Ao longe tá entrando uma pessoa. Pelo formato, né, dos cabelos, né? Como ela usa os cabelos, dá pra você entender que sim, é Helena. Helena Egan está indo atrás do Mark. Olha só essa mulher, gente. Ela resolveu ir atrás do cara, deve estar seguindo o cara, né? Ou a empresa deve ter informações de onde eles estão. E ela começa ali na outra mesa, ficar sorrindo pra ele. Ele olha até pra trás, a cena maravilhosa. Ele olha pra trás, tipo, será que é comigo mesmo que essa mulher, né? Pra mim que ela tá sorrindo, né? Ele reconhece quem é Helena Egan, né? Porque Helena Egan é famosa, né? A famosa CEO, né? Próxima CEO da Lumon, presidente da Lumon agora, como ela mesma fala. Então ela tá ali toda sorridentinha, bonitinha, aí para do lado dele. Aí vem toda sorrindo, mas você vê que como é boa a atuação dessa atriz, né? Que ela realmente é outra pessoa ali, é outra pessoa, né? Então ela tá ali conversando com o Mark, aí depois vai apertar a mão do Mark, vai pedir pra sentar. E você vê que é uma outra pessoa, uma pessoa mais ladina. Ela tá ali sim, tá sendo galanteadora, ali conversando com o Mark, toda sorrisos, não é? Porque ela quer mais, né? Veja que interessante, né? Ela quer o que a Ine dela já tem, né? Então ela, na verdade, ela quer continuar o lance, né? Depois vai ter uma conversa muito estranha, né? Brincando que, eu vou te apresentar pro meu pai, né? Seria a primeira vez? Ela fala, então ela tá cheia de sorrisos e de palavras acolhedoras e tal, até o momento que ela se engana com o nome da falecida esposa do Mark. Vamos lembrar que o Mark não deve gostar dela mesmo, né? Porque, porra, como é que você vai gostar da pessoa que é dona da empresa aonde sumiram com a tua mulher? Que
que a tua mulher foi para um subsolo e na verdade você pensou que ela estava morta. Então ela tá muito equivocada, né? Se ela acha por acaso que o Mark não sabe das coisas, né? Então aqui ela não desiste, ela tá ali cantando ele e ela erra o nome, ela chama de Ana. Aí ele olha muito seriamente pra ela depois, Ana não, Gemma. Aí é um gatilho pra ele realmente sair, né? Porque ele fala assim, porra, a mulher mal sabe o nome da minha esposa, né? Então ele bom, é uma situação toda muito constrangedora se você for parar pra pensar, né? Penso que nesse mundo que os dois estão, seria impossível eles terem algum relacionamento, a Auri do Mark com o da Helena, né? Porque existem muitas mágoas, né? E ele agora se desvelou pra ele essas coisas que a empresa tá fazendo, né? Então, na verdade, ele sabe o que tá acontecendo, né? Esse momento aí que a Helena, que eu acho que é uma coisa meio desesperada, né? Estranha, dela resolver procurá-lo, né? Ela tá se entregando muitos pontos, assim, né? Ou não, né? Tem um momento que a Hayley até fala, quando ele fala que transou com a Helena, fala, deve ser uma tática, não é possível, né? E a Hayley fala uma coisa importante também, ela fica revoltada, ela fala assim, todo dia ela me veste como eu fosse um bebê, né? Interessante, né? Você se relacionar ao teu próprio corpo, né? Só que é uma outra pessoa dentro de ti que você não reconhece ser vestido, né? Então, são diálogos todos muito bons, eu achei, assim, que são bem interessantes. E até essas aparições da Helena, no episódio anterior, você tem ela olhando ele sair. Ela tá muito de olho nele, né? Ela quer continuar o que ela fazia com ele. Então, na verdade, ele não quer, né? Ele pede licença, vai levantar e vai embora. E aí que ele vai tomar uma decisão que também vai acabar desencadeando nas coisas que acontecem, né, no final do episódio, porque ela se despede dela, ele vai correndo depois pro carro e ele depois, quando chegar em casa, ele vai falar com a doutora Regab e falar assim, peço desculpas por ter explodido, né, por ter ficado muito nervoso. Vamos fazer sim o procedimento, por favor, vamos fazer o procedimento. E essa sequência de cenas eu até tirei dos slides as partes que tem a incisão, etc, né? Porque o YouTube odeia isso, né? Qualquer coisa relacionada a que tenha sangue ou não, né? Ou ferimentos, né? Vai saber, né? O que o YouTube faz com o canal aqui, né? Mas aquele, como eu disse, tá aparecendo aqui, ele vai retornar pra casa, vai conversar com a doutora. Ó, que em paralelo vão ter as cenas aqui com uma tatuagem do Drummond, ó. Observando a documentação que o Irving tem em casa. Olha lá, listagem, todos os nomes. Vendo que o Irving tem uma investigação ali, né? E inclusive o endereço do Burt, né? Então, basicamente, ele foi direcionado para esse local visivelmente sabendo que o Irving não estaria, né? Ou ele poderia também estar vigiando, vamos colocar aqui essa especulação também, né? Ele poderia estar vigiando e viu o cara sair e, como as casas são da empresa, aproveitou para, né, entrar. Então, aqui vem as discussões aqui, interessante, voltando pro jantar do Irving com o Burt e o marido dele, que ele vai falar sobre esse negócio que eu comentei, que é a parada do apelido, Átila. Vai falar sobre como é que ele conseguiu esse apelido. Ele vai falar que antigamente ele era um cara ruim, né, e tal, e vai inclusive falar que foi há 10 anos atrás, no que o marido dele vai corrigir, né? O Burt é corrigido, vai falar assim, não, foi há 20 anos. Aí o Irving vai virar ali pro Burt e falar, mas há 20 anos não tinha ainda a ruptura, né? Aí o Burt vai falar pro marido, melhor você parar de beber, né? E tal, na verdade foram 10 anos, não foram 20 anos. Mas aquilo ali bota uma pulga atrás da orelha do Irving, que se ele for a metade do cara com pulga atrás da orelha que ele é como Inen, como Auri, ele suspeitar disso daí, o Burt pode esperar que realmente naquele momento a máscara dele caiu, né? Penso eu, né? Dadas as especulações que as pessoas estão falando, né? Então é um momento de muito constrangimento, porque também o marido dele vai falar assim, que vocês fizeram sexo, né?
lá dentro da empresa sem proteção, eu tenho o direito de saber, né? Aí o Burt vai falar assim: você está constrangendo o nosso convidado, tá satisfeito com isso? De estar constrangendo? Então acaba virando uma sucessão de incômodos, não é? Na verdade, ele até fala assim que o marido do Burt fala assim: eu acho correto que os Innis tenham vida sexual e prazer sexual, porque não é justo, né, que eles não tenham. Ele fala, inclusive, que é certo nós sermos pragmáticos em relação a isso, mas a gente sabe, na verdade, que o Irving e o Burt não transaram. Inclusive, eu acho que o Burt também já mentiu na outra vez, quando ele convidou o Irving para o jantar, sobre ele ter sido demitido devido a encontros amorosos. Bom, vamos deixar em aberto aqui. Eu acho que não foi muito bem isso daí. A empresa não falaria para um funcionário demitido, né? O Irving, ele vai desconfiar com certeza. E eu acho que o Burt está escondendo coisas da gente. Depois, quando chegar no finalzinho, eu até comento um pouquinho as especulações que a gente tem relacionadas a isso. Como vocês estão vendo aí, né? Agora tá tendo, então, o procedimento que a doutora faz na cabeça do Mark, né? E, poxa vida, né? Será que ela tem certeza do procedimento? Ela não passa muita segurança pra mim, não. Né? E é um procedimento que mesmo com anestesia local você vê que é doloroso, né? Ela vai ali, primeiramente vai aplicar um corte, vai colocar uma injeção com líquido para poder afogar esse chip, né? Você faria um procedimento no seu cérebro em casa? E você vê que ela utiliza das ondas ali para ver o momento em que consegue alinhar, né? Essas duas partes dele mesmo, o in e o out. Enquanto vai explorando ali até o momento que ela vai chegar no próprio chip em si, né? Olha lá, para poder jogar um líquido. E ele vai sentindo, ele sente dor no começo e depois ele tá ali muito ansioso, muito nervoso, óbvio, né? O procedimento que tá sendo feito, né? E cara, esse final de episódio ele é uma paulada, né? Porque o pessoal tá até especulando se o Mark morreu, né? Já que a linha temporal não tá muito correta. Eu penso que não, muita gente também, que obviamente ele é um dos personagens principais, então duvido que ele vá morrer como o Pete morreu, né, na temporada passada. Então quando ela vai fazendo esse procedimento e vai alinhando aquelas ondas ali, e você vê que ele pergunta, né, e ela depois vai fechar o corte, vai falar pra ele que terminou. E fala que faltam poucos momentos para ele começar a sentir, e ele imediatamente já começa a ter dores fortíssimas, né? E tal, que ele vai, né? Desesperadora a cena, né? Ela tá com uma cara, olha a cara da doutora, gente. Ela não tem a menor certeza. Eu tenho a impressão que ela não tem a certeza do que ela tá fazendo, né? Eu penso que parece até que o Mark quase que é sei lá, tá sendo testado ali, entendeu? Eu teria muito medo, gente, mas é uma situação que a pessoa já se colocou em situação de risco imenso, né? Deixar alguém colocar um chip na sua cabeça, né? Ele vai ver momentos ali que ele tá ali, seria o Winnie dele transando com a Halle. Vai ter flashes também, né, dele transando com a Halle. Tem um momento que vai aparecer a Gemma. Vão aparecer momentos né, aleatórios ali, a própria Gemma como aparece, então... Cara, e sentindo a dor, né, na cabeça dele. E é muito bizarro esse momento, porque nessa hora que ele tá tendo esses sintomas todos, pós-operatórios, né, a campainha vai tocar, né, e a doutora até fala assim: ignore, fique aí, não se mexa. Não mexa sua cabeça, fique nessa posição. Só que ele vai levantar, meu, e vai lá atender, né. A gente vai ver que a irmã dele, depois que tá lá na porta lá, e cara, seria até interessante, né, se essa cena tivesse um prosseguimento, porque ela, depois, quando ela chegar e ela entrar, ela vai falar: você lembra aquela mulher, a esposa daquele senador, né, do dia que eu fui dar à luz, etc, né, ele tá muito nervoso, tinha muita dor e interrompe ela, né, mais uma interrupção, e ele fala pra ela que ele tá lidando com as coisas do jeito dele, sozinho. E ela pergunta como, né? Ele tá ali na cozinha conversando com ela, irritado, e pega uma água pra tomar. Eu acho bem assustador o que acontece ali no meio daquela discussão, né? Que ela acaba até mandando ele se lascar, né? Que ele vai
pegar aquela água, e só que na hora que ele vai tentar pegar o copo, ele não consegue, gente. Já pensou se uma área do cérebro dele, que tem a ver com a locomoção, foi atingida, né? Que cenas malucas, né? E preocupantes, porque ele vai ficar tentando pegar aquele copo lá e não consegue. O copo vai se arrastando, arrastando. Ele não consegue abrir a mão e fechar no copo, né? E sentindo muita dor, né? E o episódio é isso. Vai mostrar mais flashes dele, né? Como se ele estivesse em outro local. E a gente sabe, né, como termina. Vai terminar com o Mark caindo, né, e batendo a cabeça, gente. Cara, que coisa, que nervoso tudo isso, né? Então é uma sequência lá, o copo, de cenas muito inquietantes, né? Muito inquietantes. Onde o Mark vai cair, a irmã vai correr para tentar ajudá-lo. E aí a doutora também vai vir com tudo, né? Aonde a Devon vai falar, puta que pariu, quem é você, né? Pra doutora, e ela vai ali socorrer, e vai terminar o episódio pro Mark naquele momento, desse jeito, né? Com ele no chão caído, com as duas ali tentando acolher, socorrer de alguma maneira. E aí o episódio fecha com mais cenas perturbadoras também, né? Que é aí que vai gerar a especulação e as conversas na internet, os textos que estão aparecendo, né? Que vai terminar com o Burt ali agradecendo, recebeu um pouco ali daquele tender, né, daquele presunto. E, né, fala assim, muito obrigado pelo jantar, tá na porta ali se despedindo, né. E o Burt faz uma coisa muito estranha, né. Ele fala assim, espero que nós nos encontremos novamente. Ele fala pro Burt, e o Burt fala assim, eu também. Mas como? Nós três? Nós dois? Né? Bom, aqui nesse momento, né? O Christopher Walken é maravilhoso, né? E ele interpretou vários vilões, né? Eu acho que ele tá bem Christopher Walken, sabe? Nesse episódio. Ele tem aquele olhar duro, tem uma fala cínica, né? Não parece aquele Burt que a gente conhece como Winnie, né? Que vamos lembrar que... eu presumo que sim, ele estivesse mesmo sob ruptura. Mas aqui ele é a pessoa que ele é fora da empresa. E será que essa pessoa seria alguém pelo qual o William se apaixonaria, né? Eu fico pensando aqui nessa troca aqui, que ele tá ali na porta sugerindo trair o marido, que os dois ficassem juntos, né? Que o Irving acaba até aquecendo, né? E depois ele fica olhando ali da porta com um olhar duro, gente. Ele tem algum envolvimento muito estranho, né? As pessoas estão cogitando aqui na internet... Deixa eu até aproveitar aqui, né? Que agora que acabou. As pessoas estão cogitando na internet que, na verdade, o Burt, ele talvez, né, pela época que ele colocou 20 anos, né, que o marido dele falou, né? E depois tentou desmentir, que ele fosse alguém que já trabalhava pra Lumon, entendeu? Será que ele também era um espião, né? Que ele mesmo, sendo feita a ruptura ali, ele tivesse uma outra espécie de papel, né? Algumas pessoas até levantaram que talvez o Irving, já pelas lembranças, por essas memórias e tal, desse corredor, com esse elevador pro setor de exportação, ele fosse uma pessoa com outro cargo, talvez um cargo mais importante. Sei que a série levanta muitas discussões, né, e tal, né? Pra mim continua toda muito boa, né? Apesar de já ter muita gente botando areia, falando, não pode isso, não pode aquilo, né, e tal. Pra mim tá sendo muito interessante acompanhar, tô gostando muito. E esse final aqui, com esse olhar aqui do Burt, gente, tá na cara que coisa boa esse cara ele não é. Ele mesmo assumiu, né? Esse negócio por exemplo, tem um cara numa igreja, um pastor, né? Ele chega e fala assim, olha, podem fazer aí a ruptura, que pra mim ficou claro isso, né? Que na verdade é uma maneira de você ir pro céu, porque o seu Winnie, ele é inocente, né? Então ele fala que fez a ruptura por isso, né? Então imagina, é uma empresa que ela tá envolvida em uma série de coisas, ela manda na cidade, finge a morte das pessoas, ou então tira as pessoas de um coma e faz reviver. É muito bizarro tudo que tá acontecendo. Mas de certa maneira, pra mim, foi um episódio que foi muito legal de acompanhar, sabe? Todas as cenas, essas cenas maravilhosas do Mark e da Halle, gente, que não tiveram preço, assim. Acho que a gente aguardava
por esse contato, né? Por essa espécie de toque, né? De carinho, de afeto. Então, é uma pena como isso está se encaminhando no sentido do Mark visivelmente está tendo sequelas, né? Inclusive dessa reversão da ruptura. Então aqui, né, o que que será? O que que será esse 7º episódio, né, gente? Cada semana a gente tá cada vez mais encantado com a série. Eu pergunto pra você a sua opinião, claro, aqui no final, né? Porque faz parte, né? Até quero agradecer quem me dá feedback lá no Blue Sky, né? Que se você escuta o programa, seja pelo feed do Cine Masmorra, né? O Cine Clube da Masmorra, ou pelo feed de Severance Stories, né? Que tem gente escutando por lá, né? Eu criei um feed separadamente só. Pô, vem nos comentários, até o próprio Spotify, gente, tem seção de comentários, dá pra você comentar, eu vou tentar ler o seu comentário. Então, todo mundo que acompanha aí, gente muito fina, quem me acompanha, que tá gostando e tá, eu agradeço muito, né, por você tirar um tempo teu pra me escutar as minhas opiniões, né, escutar essa reavaliação, né. Eu gosto muito de estar acompanhando todas essas especulações, essas coisas que o pessoal tá bolando, né? Eu tenho muitas perguntas também. Eu acho que essa série tá sendo pra mim porque eu gravei sobre a série Silo, né? Que é muito boa, gente. Eu gosto bastante de Silo, né? Gravei até com a Chloe, gravei com meu amigo Alan. E pra mim tá sendo muito mais legal acompanhar Severance. Porque eu tenho a impressão que não tem episódio filler em Severance, sabe? Sempre vai ter uma coisa interessante. Mesmo que eles não entreguem imediatamente as coisas todas, e a gente vai ter outras coisas legais, né? Então, fica aqui então a minha pergunta pra você. O que você achou, tá? Do episódio. Segundo, quais são as suas teorias, tá? Quais são as suas teorias? Escreva, seja no Spotify, seja no YouTube, ou então lá no meu site, né? masmorracine.wordpress.com. Comente que eu quero saber, eu quero poder ter que você divida as suas opiniões comigo. Gosto muito de ler os textos de sites e blogs, mas eu acho que é muito mais legal a gente poder acompanhar. E eu sempre, depois que eu assisto o episódio, eu vou lá no Apple TV Plus, no YouTube, e vejo lá o behind the scenes, os próprios atores comentando, né? Eu acho que tem tido muitas especulações também referente o personagem do Seth, né? O Seth Milchick. O que vai ser desse personagem? O que você acha que vai ser? Você acha que ele tá no momento de breakout também? Que ele tá pirando, né? Com esse negócio dos clipes, né? O que vai ser do casamento do Dylan e da Gretchen, gente? As mentiras estão começando a aparecer, né? Então é uma série que eu coloco ela quase como uma série de terror, sabe, gente? Porque não é apenas a questão corporativa, empresarial, é uma questão de identidade, né? De o que é permitido, né? E tal. Então é muito curioso esse negócio da Helena aí atrás do Mark, gente, né? Então, o que será, hein? O que será que vai acontecer no próximo episódio? Eu deixo aqui meu abraço, tá? Pra você. Peço seu apoio, obviamente, porque como a gente tá na internet andando aqui com as próprias pernas, que qualquer doação é muito bem-vinda. Se você puder nos apoiar mensalmente pelo Apoia-se, é um apoio bem-vindo, porque é um apoio, vamos colocar assim, mais certinho, né? A gente sabe que vai ter a sua ajuda. É só você clicar aqui na descrição do Apoia-se ou nos links agregados, né? Que eu costumo colocar Masmorracine. Você vai ver que já vai ter todas as maneiras de apoiar a gente. Seja você comprando alguma coisa na Amazon, pelo nosso link, porque nós somos afiliados à Amazon, né? O nosso site. E sei lá, se você comprar um teclado, a gente ganha, sei lá, R$1, R$2. Mas já ajuda muito, cara, né? Isso é uma coisa que faz muita diferença, né? Pra quando a gente vai fazer as contas ali, né? Pra o que precisa comprar. A gente tá ainda com a nossa vaquinha da webcam. Sim, não desistimos da vaquinha da webcam, que é pelo LivePix GG. Você pode apoiar via Pix também, que é apoiomasmorra@gmail.com, o nosso Pix. E nos ajuda, gente. A gente recebeu agora aqui notificação, por exemplo, da nossa pasta lá no OneDrive, que aumentou e tal. E a gente tá tentando cobrir todas as contas. Vamos lembrar que a gente faz podcast totalmente
assim, né? Não é. Tipo, a gente não tem salário para fazer podcast. A gente usa os nossos equipamentos, os nossos recursos. Então é uma maneira de você ajudar quem não tá tendo ajuda de grandes plataformas, né? E tal. Então, se você puder dar essa força, a gente agradece. E se você não puder, isso é muito importante. Presta atenção no que eu vou falar agora. Você compartilhar, você colocar nas suas redes sociais o vídeo do YouTube, ou se você colocar o link do Spotify do programa, já ajuda. Porque tem pessoas que não conhecem, né? E talvez a pessoa, como você tá gostando, presumo eu, talvez a pessoa goste também de ouvir alguém falar sobre o que aconteceu no episódio, quais são as teorias que estão sendo levantadas. É uma maneira muito legal, assim, de nos ajudar, compartilhando também. Se você puder apoiar financeiramente, compartilhar, a gente fica mais grato ainda. Quem já é padrinho, quem já é apoiador, fica aqui o meu amor, o meu afeto. Obrigada de coração e espero aqui seu comentário, tá? No Spotify, em qual plataforma você estiver assistindo ou escutando, comente, eu quero saber, tá bom? Beijo, então até o próximo programa sobre Severance. A gente se encontra em breve, né? Saindo aqui a Ine, né? Angélica H. Beijo, se cuide. Tchau, tchau.